Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, Allan Kardec inicia este capítulo com o tema Indissolubilidade do casamento. Allan Kardec coloca então uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 até 9. Ele separa em dois blocos. O primeiro dele fala assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Eles disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2. Então Jesus conclui esta frase, a pergunta dos fariseus, dizendo: Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Veja que interessante. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Perguntam os fariseus a Jesus. E ele explica o que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, e conclui, respondendo então à pergunta: Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, trata-se de você entender que estas uniões estão sob a lei de Deus, para que se tenha consciência da responsabilidade das uniões perante a possibilidade de separação do casal. Então, aquilo que for união segundo Deus não deve ser separado. Aquilo que for união segundo os homens e não for segundo Deus, aí sim. Então veja como Jesus separa as coisas. Ele, ele carimba a ideia da separação, colocando: não separe o homem o que Deus juntou. O que for divino na união, essa não pode ser separada. Este é o conteúdo da análise que Kardec vai fazer mais adiante, o que para nós é bastante compreensível. As leis humanas e as leis divinas. Tanto que esta parte é esclarecida no segundo bloco de ensinamentos que está em Mateus. Os fariseus, então, lançam esta armadilha, que é onde eles queriam chegar. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Eles sabiam que Jesus ia responder de acordo com o que está lá no Gênesis, não é? Então eles sabiam que ele responderia isso e o colocam em confronto com as leis de Moisés. Então veja o que Jesus responde. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Não são leis de Deus, são leis humanas para adequar o comportamento nesse âmbito da sociedade humana, que é o casamento, para poder lidar com a situação, porque fugia do controle. Então houve a necessidade de criar leis humanas, como Moisés fez em diversos momentos, que chega inclusive a contrariar frontalmente os 10 mandamentos. Não é? Então ele continua: Mas no começo não foi assim.
disse Jesus. Por isso eu vos declaro, Jesus acrescentando então, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Vamos examinar dois aspectos aqui. Quando ele diz, mas no começo não foi assim, que diz ali, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir vossas mulheres. Foi o que Jesus explicou para eles. Embora aquilo estivesse em confronto com a lei de Deus. Moisés introduziu a lei humana para regular as situações do momento evolutivo. Mas Jesus acrescenta, mas no começo não foi assim. Que começo? Aí é necessário levar em conta a reencarnação. No começo da evolução humana, o homem é basicamente orientado por instintos. E com o progresso das reencarnações vai se desenvolvendo o sentido da razão. E daí então a responsabilidade. E daí então a aplicação e o desenvolvimento da lei de amor, que é o reflexo da espiritualização que paulatinamente, encarnação a encarnação, vai sendo introduzida na consciência da criatura. No começo não foi assim. No começo era puramente instinto. O homem, recém-advindo das categorias animais, ao ser dotado de razão, praticamente instinto. Então seguia a lei natural. Então Jesus diz, no começo não foi assim. Depois, com o desenvolvimento da razão, e daí também houve a questão do egoísmo se apresentando, do orgulho se apresentando, desviando da lei natural, não é? A busca de satisfação dos sentidos, fazendo com que as pessoas, então, deixassem de ter um convívio no clã familiar, despedindo-se das mulheres que eram mais fracas, etc. Então foi necessário regular. Muito bem. Aí que ele diz que aquele que, então, Jesus acrescentando, aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa a outra, comete adultério. O que é adultério? É adulterar aquilo que se sabe ser o correto. Você sabe que é assim, mas faz diferente segundo os seus interesses. Você sabe que está errado. Isto é adultério. Eu adultero o entendimento segundo os meus interesses. Aí já entra em conta a questão da consciência, o sentido da culpa, da responsabilidade. Jesus está sempre introduzindo a criatura à sua autoanálise diante das suas atitudes. Remete a pessoa à análise perante a consciência. Aquele que despede essa mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. Porque ele largou aquela primeira para satisfazer interesses pessoais, sem pensar na responsabilidade que ele deixa a outra sem arrimo, quem sabe os seus filhos, e assim ele vai assumir perante a consciência a responsabilidade. Veja como Jesus está introduzindo, olha, agora você já sabe, não tem desculpa para você. Se você fizer isso, você comete adultério. E acrescenta outra ali. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Porque ele sabe, aquela pessoa que procura a família desarticulada, insegura, fragilizada, é uma situação momentânea, e a outra pessoa, então, segundo os seus interesses particulares, se aproveita da situação para se beneficiar.
entra a questão da consciência novamente. É adultério. Você adultera, você desrespeita a condição de fragilidade, você desrespeita a outra pessoa e seus filhos e toda esta relação. Então veja como é interessante que Allan Kardec nos traz como início da sua análise esta passagem de Mateus, trazendo elementos que, sem a consideração da reencarnação, fica de difícil análise. Então ficam esses pequenos anotações, considerações, para nós prosseguirmos no próximo vídeo com as análises de Allan Kardec acerca do tema. Então, até lá, que Jesus nos ampare e inspire.